Talvez o maior luto da sua vida não tenha sido perder alguém. Talvez tenha sido perder quem você era. A pessoa leve, a pessoa cheia de sonhos, a pessoa que acreditava no amor. Porque existem dores que não enterram corpos, elas enterram versões nossas. E o mais assustador é que muita gente continua vivendo normalmente, enquanto desmorona em silêncio por dentro. E talvez o que mais dói seja perceber que ninguém notou quando isso aconteceu. Então hoje nós vamos falar sobre esse tipo de dor. As despedidas silenciosas, os relacionamentos que mudaram você, as versões suas que ficaram pelo caminho e o peso emocional de sentir saudade da pessoa que você era. Porque começa agora mais um episódio do podcast Conversas que Curam. Quantas versões de nós mesmos já morreram sem que ninguém percebesse? Nossa, essa é, sem dúvida, uma daquelas questões que paralisam a gente, sabe? É o tipo de reflexão que extraímos do material de hoje e que exige que a gente pare absolutamente tudo que está fazendo para prestar atenção. É dar um pause na vida mesmo, né? E, bom, é exatamente por aí que a gente começa a nossa investigação hoje. Porque, assim, historicamente, a sociedade desenvolveu protocolos muito claros para o luto físico. Ah, com certeza. Tem todo um ritual. Exato. Existe o atestado de óbito, existe a roupa preta, a cerimônia, tipo como uma perna quebrada. O raio-x mostra aquela linha branca irregular ali, a equipe médica aponta o problema e, sei lá, existe um gesso que torna a dor visível para todo mundo ao redor. Fica óbvio pro mundo. Pois é. As pessoas abrem a porta, oferecem ajuda. Mas o luto que as nossas fontes abordam hoje, ele habita um território invisível e infinitamente mais solitário. E o que as fontes fazem com a maestria incrível é desmistificar essa, digamos, exclusividade da morte física, né? O luto é uma resposta neurológica, uma resposta emocional a uma perda muito significativa. Faz sentido. E isso abrange relacionamentos que terminaram, projetos de vida que foram implodidos, fases da nossa trajetória que, tipo, a gente sabe com uma clareza bem dolorosa que nunca mais vão voltar. E no centro de tudo isso tá a perda irreversível de quem a gente costumava ser. Nossa, sim. O que nos dá uma missão muito clara para a conversa de hoje. Porque, baseado em toda essa pesquisa e nos relatos que a gente compilou, a gente precisa dividir essa análise em dois grandes momentos, né? Perfeito. Primeiro, a gente vai mapear as causas desse sofrimento furtivo. Sabe aquele esgotamento absurdo que drena tantas pessoas que, olha, superficialmente continuam sorrindo, batendo ponto no trabalho e pagando boletos? Funcionando no automático. Isso, no automático. Aí depois, o nosso foco muda para a ação. A gente quer oferecer um caminho prático, com uma lente emocional muito profunda, para a cura. Como é que a gente deixa de apenas funcionar machucado e volta a viver com intenção? E essa divisão é essencial, viu? Porque a cura real, ela exige um diagnóstico preciso. Não dá para tratar uma ferida sem entender o que causou o corte, né? Com certeza. A gente precisa entender a mecânica dessas perdas invisíveis. E, assim, a forma mais lógica de estruturar isso é começar observando o colapso do mundo externo, que inevitavelmente acaba esmagando o nosso mundo interno também. Total. Então, o primeiro grande catalisador que o material aponta é o luto prolongado pelo fim dos relacionamentos. E, olha, as fontes trazem uma perspectiva sobre isso que foge totalmente daquele clichê da grande briga ou da traição explosiva de novela, sabe? Ah, sim, foge bastante. O texto introduz um conceito silencioso e devastador, que é a despedida silenciosa. Nossa, essa parte é pesada. Muito pesada. É aquele fenômeno onde alguém vai embora emocionalmente, muito antes de fazer as malas e partir fisicamente. A pessoa continua ali. Ela divide a mesma rotina, o mesmo sofá, a mesma mesa de jantar. Mas a presença já virou ausência, né? Exato, a conversa vira só logística, tipo, comprou pão, o olhar não cruza mais, aquele cuidado evapora no ar. E é isso que explica exatamente o porquê dessa dor ser tão complexa da gente processar. Porque o cérebro humano, do ponto de vista neurológico mesmo, ele é uma máquina implacável de prever o futuro. Caramba, como assim? É que ele consome muita energia tentando antecipar os cenários para manter a gente seguro. Então, quando um relacionamento se estabelece,
O cérebro cria meio que uma simulação inteira dos próximos anos. Ah, entendi. A casa, as viagens de fim de ano, os planos. Isso, a estrutura familiar toda. E aí, quando ocorre essa despedida silenciosa, a gente não perde só a companhia daquela pessoa no presente. Ocorre a morte de toda essa simulação futura. O mapa inteiro que o cérebro usava para se guiar, ele é simplesmente deletado de uma vez só. Nossa, faz todo sentido. Então, o que causa aquele desespero inicial, na verdade, não é só a saudade, é uma espécie de desorientação total. A pessoa perde o chão. E o material ressalta que esse luto específico, ele é mantido artificialmente vivo pela nossa própria expectativa. É aquela armadilha do "e se?". Nossa, o "e se" é cruel. Muito. E se eu tivesse mais paciência? E se a gente tivesse tentado outra abordagem? É um looping cognitivo, né, que prende a pessoa num tribunal interno, onde ela de alguma forma é sempre a culpada por não ter salvo algo que na verdade já estava morto faz tempo. Precisamente. E esse esforço unilateral leva direto para o núcleo da exaustão. Porque tentar impedir que a previsão de futuro do cérebro desmorone faz com que o indivíduo assuma uma carga que era para ser de 2 pessoas. Nas minhas anotações eu destaquei exatamente isso. Muitos relacionamentos não chegam ao fim por uma ausência súbita de amor, mas por uma falência total da reciprocidade. E é uma dinâmica totalmente insustentável. Não tem como manter. Navegar um barco onde a outra pessoa, sem avisar, simplesmente joga os remos na água e cruza os braços. Bem ilustrativo isso. Pois é. É possível até tentar remar com as mãos, sabe? Tentar compensar o peso morto, se debruçar sobre a água para não deixar a embarcação parar. Mas olha, o esforço descomunal só gera uma exaustão que quebra a pessoa no meio. E o barco, bom, eventualmente vai ficar à deriva do mesmo jeito. E essa mecânica do esgotamento é justamente o que conecta a falência das relações com a segunda grande causa de perdas externas que as fontes mencionam, que é o luto pelos sonhos e pelas expectativas de vida. Porque não fica só no romântico, né? De jeito nenhum. A expansão dessa dor atinge a carreira que exigiu uma década de sacrifícios e não decolou, o negócio próprio que de repente faliu, ou até mesmo, sabe, aquela imagem idealizada que a gente tinha aos 20 anos sobre onde estaria aos 40. A dor da expectativa frustrada. Exato. É uma das forças mais paralisantes do comportamento humano, de verdade. E aqui entra um fator agravante que as fontes, assim, martelam incansavelmente: o papel esmagador do mundo digital nisso tudo. Porque, se a gente pensar bem, uns 30 anos atrás, o luto por um sonho frustrado era vivido numa escala muito local, né? Ficava ali no bairro, na família. Isso. A dor ficava restrita ao indivíduo e, no máximo, ao círculo mais íntimo. Só que hoje, o fracasso pessoal é jogado num anfiteatro global, cara. A internet cria essa ilusão maciça, toda editada e filtrada, de que absolutamente todo mundo ao redor tá vencendo. O que gera uma distorção brutal da nossa linha de base da realidade. Porque as plataformas sociais, elas são vitrines algorítmicas, projetadas exclusivamente para exibir os resultados. A gente nunca vê os processos ou as falhas por lá. Exato. A gente vê essas imagens radiantes o tempo todo. Mas as fontes apontam muito para essa dissonância cognitiva, sabe? O peso de sustentar um avatar digital perfeito enquanto seu sistema nervoso está em colapso total nos bastidores. É uma sobrecarga bizarra. Sim, a galera sorri nas reuniões online, posta foto do café perfeito, mas está lidando com ataques de pânico no banheiro da empresa. É tipo uma atuação em tempo integral que impede que o luto seja vivido em paz. A comparação ininterrupta com o sucesso irreal dos outros transforma uma tristeza que era natural num sentimento de inadequação muito profundo. E essa dissonância, ela acelera demais a exaustão. Porque o cérebro está gastando energia para processar a dor real da perda do sonho e, simultaneamente, gastando ainda mais energia para performar uma felicidade sintética para os outros. É um gasto duplo, né? Duplo e contínuo. E essa sobrecarga crônica não fica restrita só à nossa relação com o trabalho ou com os parceiros. Quando o ambiente externo desmorona dessa forma contínua, a nossa fundação interna começa a ceder junto. O que nos leva à camada mais profunda do material, que é o impacto irreversível na nossa própria identidade.
O luto pela antiga versão de si mesmo. Olha, lendo essa seção do texto, foi impossível não sentir um baque. Os relatos descrevem aquele momento exato em que a pessoa se olha no espelho e... percebe que a leveza natural desapareceu de vez. É de cortar o coração. Mesmo. Aquela facilidade genuína de confiar em promessas, o otimismo quase ingênuo de que as coisas sempre dariam certo, tudo isso foi substituído por um estado de alerta constante, sabe? E por um cinismo meio tático, usado só para conseguir sobreviver a mais um dia. E aqui, olha, é super crucial a gente abandonar a ideia de que isso é apenas uma mudança de humor. As fontes se baseiam muito em como a neurobiologia responde a eventos adversos. É físico também. Exatamente. Traumas profundos como traições inesperadas de quem a gente confiava cegamente, abandonos sistemáticos, humilhações ou até perdas financeiras catastróficas, isso não gera só tristeza. Esses eventos alteram a arquitetura neurológica da pessoa. O cérebro muda de forma. Literalmente, ele reescreve as rotas de sobrevivência. A amígdala, que funciona como nosso alarme central de perigo, ela fica hiperativa. E é por isso que pequenos sinais de desinteresse de alguém já passam a deflagrar uma ansiedade extrema. Então, o endurecimento de uma pessoa não é uma metáfora poética para ficar bonito no papel. É o cérebro bombardeando o corpo com cortisol para garantir que aquela vulnerabilidade não coloque a integridade emocional em risco novamente. E aí que entra uma das maiores injustiças que as fontes destacam: o julgamento externo. Nossa, sim. O julgamento é implacável. Porque a sociedade, os conhecidos e às vezes até amigos próximos, eles julgam a armadura que a pessoa veste, mas ignoram completamente a batalha que forjou essa armadura. A gente escuta comentários tipo: nossa, como fulano ficou frio, ou ficou muito distante, tá inacessível. É sempre a culpa na pessoa que mudou. Sempre. Falta uma empatia aí estrutural para perguntar sobre as feridas que são invisíveis. Ninguém vê as noites em claro. Ninguém mensura as vezes em que juntar forças para simplesmente sair da cama parecia uma missão impossível. Julga-se a cicatriz, mas, assim, exige-se que a pessoa sangre totalmente em silêncio. Para quem está ao redor, aquela versão antiga e leve era muito mais fácil de consumir e de lidar, né? Requer muito menos esforço interagir com alguém que está sempre otimista. Então, quando o indivíduo traumatizado finalmente impõe limites, o ambiente externo reclama. Mas espera aí. Eu preciso trazer uma discordância aqui. Ou, pelo menos, jogar um balde de água fria com base no que a gente vê o tempo todo por aí nas redes. Opa, manda! Porque, quase toda a indústria de autoajuda, os discursos motivacionais, todos dizem que a gente precisa resgatar a nossa criança interior, que precisamos voltar a ser quem éramos antes do trauma nos quebrar. É sempre uma narrativa de retorno. Então, por que as nossas fontes estão argumentando que tentar voltar para trás é não só inútil, como altamente prejudicial? Essa é uma provocação excelente, porque toca no maior equívoco que existe sobre a recuperação de traumas. Tentar retroceder a uma versão anterior à dor é contraproducente por um motivo lógico muito simples. Aquela versão antiga continha uma falha no sistema. Uma falha? Como assim? Ela era adorável, sim, super leve e confiante, mas não estava preparada para reconhecer ou lidar com as ameaças reais que acabaram quebrando a pessoa. Então, tentar voltar a ser quem se era antes da traição, por exemplo, é vestir exatamente a mesma armadura defeituosa que permitiu que a espada passasse na primeira vez. Uau! Então a leveza antiga não era apenas pureza? Era também falta de equipamento de proteção? Exatamente isso. Caramba, faz todo sentido. Se o nosso cérebro gasta tanta energia tentando proteger um corpo que insiste em querer voltar para o campo de batalha totalmente desprotegido, a fricção vai ser constante, o que inclusive nos leva diretamente à segunda metade da nossa investigação de hoje. Porque se a gente não pode voltar no tempo e restaurar aquele eu antigo e vulnerável, como é que a gente pega todo esse chumbo denso da dor e transforma no ouro da cura emocional? O caminho prático e profundo que o material sugere exige uma mudança de perspectiva.
A gente precisa parar de ver a dor como um defeito que precisa ser apagado e passar a usar ela como um instrumento de navegação. A cura, na verdade, começa com uma reestruturação radical das fronteiras pessoais. Estabelecer limites, né? Isso. A dor extrema calibra o nosso radar. O que antes era tolerado em nome de ser uma pessoa agradável ou legal, passa a ser barrado na porta sem cerimônia. Isso se reflete de forma muito clara nas atitudes diárias. Lendo o texto, a gente vê que a pessoa em processo de cura aprende o valor inestimável, assim, absoluto do silêncio. O silêncio ganha outro peso. Ganha mesmo. Descobre-se que a paz não é a utopia de uma vida sem problemas. A paz é, na verdade, a ausência de pessoas que criam tempestades deliberadamente na sua vida e depois culpam você por estar chovendo, sabe? E, acima de tudo, acho que a lição mais dura apontada é a compreensão do valor inegociável da reciprocidade. O que, muitas vezes, resulta num isolamento que, para quem vê de fora, pode até parecer depressivo, mas internamente se torna um santuário de proteção. É um escudo. Exato. A cura passa pela aceitação meio que técnica de que ficar sozinho é um estado infinitamente mais seguro e digno do que ficar mendigando a atenção de quem não sabe dar. A energia que antes era drenada tentando fazer com que pessoas indisponíveis mudassem de atitude, agora é retida e reinvestida na própria estabilidade mental da pessoa. E voltando um pouco, como a gente aplica esse reinvestimento de energia naqueles sonhos frustrados que a gente mencionou antes? A carreira que não deu certo, os projetos... O material tem uma abordagem que muda o jogo aí também. Em vez da gente ficar num ciclo eterno de autocomiseração perguntando por que o plano falhou, o foco passa a ser investigativo. Investigativo. A pergunta se transforma em algo tipo: o que a vida ou o acaso estava tentando me ensinar ou me poupar com essa porta batida na cara? Nossa, isso me lembra uma analogia que eu pensei enquanto lia. Sabe quando a gente olha para a planta de um grande edifício moderno? No meio de todo aquele design bonito, daquela arquitetura incrível, sempre existem aquelas portas corta-fogo, pesadas, de metal grosso, que aparentemente não levam a nenhum lugar agradável. Levam só para uma escadaria cinza e fria. Sei bem. Então, às vezes, um sonho que não se realiza funciona exatamente como uma rota de fuga de emergência. Aquele plano de carreira espetacular que ruiu pode ter sido exatamente o que evitou que a pessoa afundasse num estilo de vida que ia literalmente aniquilar a saúde física e mental dela 10 anos depois. Nossa, que analogia perfeita. E essa reavaliação de cenários não é tipo pensamento positivo tóxico de achar que tudo é lindo, sabe? É o que a psicologia chama de reestruturação cognitiva. Porque, muitas vezes, os sonhos que a gente percebe cegamente são formulados com base puramente em validação externa. Tipo tentar provar algo para alguém. Isso. A gente quer o cargo para impressionar quem nem se importa. Quer o status para curar uma insegurança lá da infância. Então, quando esse sonho é bloqueado, há uma oportunidade rara. O cérebro, impedido de seguir por aquela rota de desgaste absurdo, é forçado a realocar os recursos. E aí começa-se a construir objetivos muito mais alinhados com a verdadeira essência da pessoa que sobreviveu ao trauma. E não mais com os delírios da pessoa que ela costumava ser. Exatamente. O foco vira o presente e o futuro real. E essa clareza de realocação de recursos prepara a gente para o último passo do processo de cura que as fontes detalham. E olha, para ser bem honesto, é o passo que exige a maior coragem de todas. O ato deliberado de deixar o passado morrer. Não é fácil. Não mesmo. Entender que o isolamento pode ser um santuário e que sonhos falhos podem ser rotas de fuga é ótimo na teoria, mas na prática, tentar juntar todos os cacos de uma identidade espatifada e colar um por um, não é um trabalho hércule. A exaustão é muito real. No entanto, o material é muito cristalino em afirmar uma verdade que incomoda. Permanecer acorrentado à esperança de que o passado volte cansa infinitamente mais. É a diferença básica entre um cansaço que constrói e um cansaço que corrói. O conceito central aqui é o de renascimento através do fim definitivo. Reconstruir a própria identidade consome uma energia monumental, porque a gente não está falando de reformar os cômodos de uma casa antiga. Passar uma mão de tinta não resolve. Não mesmo. Estamos falando de implodir a estrutura comprometida,
limpar o terreno todo que foi devastado por aquele terremoto emocional e assentar uma fundação inteiramente nova, com materiais novos e dessa vez materiais à prova de abalos sísmicos. E acho que a mensagem emocionalmente mais potente de toda essa nossa análise é a forma como as fontes enxergam esse desmonte. Porque assim, o simples fato de que algumas das nossas versões precisaram morrer ao longo do caminho não significa, em hipótese alguma, que a nossa história acabou. De forma alguma, muito pelo contrário, né? Pelo contrário. A dor insuportável muitas vezes atua como um desmonte estritamente necessário. É como se a própria arquitetura do universo operasse uma atualização de sistema obrigatória na gente. A pessoa que o indivíduo era ontem não teria a envergadura emocional, a resiliência ou os limites adequados para habitar o tamanho do futuro que está sendo desenhado para amanhã. O que valida muito a premissa de que a dor, nesse contexto de reconstrução, ela não vem com um propósito de aniquilação pura e simples. Ela funciona como um catalisador impiedoso, Sim. mas é funcional. Tem uma função clara. Ela obriga o surgimento de uma força e de uma lucidez que ficariam completamente adormecidas se a trajetória da pessoa tivesse continuado lá naquele conforto e na superficialidade de antes. A conclusão mais libertadora disso tudo é que não deve existir terror nenhum em permitir que versões obsoletas de nós mesmos fiquem para trás. Elas cumpriram o papel delas e, bom, saíram de cena. A verdadeira vida pode e frequentemente começa no instante exato após a aceitação do fim, daquilo que causou a nossa maior ferida. É um recomeço. Sim. Então, organizando e sintetizando essa jornada longa que a gente fez hoje, nós começamos encarando as causas desse luto silencioso. Identificamos como o término emocional sem palavras desorienta total a nossa capacidade de prever o futuro. E como a comparação global da internet agrava tudo. Sim, transforma falhas que seriam normais em dissonâncias cognitivas insuportáveis, forçando atuações felizes na tela enquanto a gente desmorona por dentro. E dissecamos como tudo isso sobrecarrega o nosso cérebro, mudando quem somos, hiperativando as defesas e apagando aquela leveza antiga. Como ferramenta. O luto por si mesmo deixa de ser uma tragédia e passa a ser tipo um rito de passagem bem severo para o estabelecimento de limites reais de proteção. Exatamente. É a construção de uma versão blindada, consciente e que valoriza a própria paz acima de qualquer companhia medíocre. E antes da gente encerrar, é super vital a gente trazer o aspecto da comunidade que as fontes frisam na conclusão. Porque o processo de reconstrução das próprias fundações é um trabalho inevitavelmente solitário na execução ali das tarefas diárias. Ninguém pode sentir a dor pelo outro ou impor os limites por ele, né? Ninguém pode fazer o trabalho duro por você. Pois é. Mas essa jornada não precisa ser isolada no sentido humano da coisa. Há um poder tremendo na vulnerabilidade compartilhada. Sabe, quando alguém tem a bravura de dizer em voz alta, olha, eu não sou mais quem eu era e ainda estou descobrindo quem eu vou ser, isso cria uma ressonância invisível. Mostra para outras pessoas presas na mesma confusão que elas não estão sozinhas sentindo o peso do mundo nas costas. Quebra o monopólio da solidão, né? A gente começou hoje com a imagem de uma perna quebrada e a ausência de um raio-x para a alma. E a grande verdade que tiramos dessas fontes é que, embora ninguém possa ver as fraturas das nossas identidades antigas, os resultados dessa reconstrução vão ser sentidos por todo mundo que cruzar o caminho da nossa versão mais forte. O luto pelo que fomos é só o preço de admissão para o que a gente pode ser a partir de agora. Que esse entendimento, então, transforme o sofrimento paralisante numa energia muito ativa de construção contínua. Esse é o objetivo final. E é com essa mentalidade construtiva que a gente encerra hoje, com uma provocação para quem acompanhou a gente até aqui. Levem essa pergunta para o resto do dia, seja no trajeto de volta para casa, durante o jantar, ou enquanto a mente desacelera antes de dormir. Se toda essa dor silenciosa que a gente enfrentou teve como propósito desmontar uma versão nossa que era frágil demais para o futuro, que características impressionantes, resilientes e inesperadas a nossa próxima versão vai precisar ter para conseguir habitar e aproveitar a vida brilhante que nos aguarda do outro lado da cura.
Fica a reflexão. E talvez, depois de tudo isso, você tenha entendido uma coisa. O maior luto da vida nem sempre é perder alguém. Às vezes, é perder quem você era antes da dor, mas talvez a vida não esteja tentando destruir você. Talvez ela esteja tentando transformar você. E eu sei, recomeçar cansa. Confiar de novo cansa. Continuar, depois de tantas decepções, cansa. Mas permanecer preso ao passado cansa ainda mais. Honre sua antiga versão, mas permita que a vida mostre quem você ainda pode se tornar. Esse foi mais um episódio do podcast Conversas que Curam. Se essa conversa tocou sua alma, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que esteja vivendo um luto silencioso e comenta aqui embaixo. Eu ainda estou me reencontrando.